Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre Davi nessa noite. Eu falei para você que nessas últimas 3 quartas do ano, nós vamos entender um pouquinho o que é derrubar gigantes e como gigantes são derrubados na nossa vida. Nós entendemos que existem princípios em toda a sua palavra e que nós queremos aprender esse princípio nessa noite. Senhor, como, Senhor, derrubar aquele gigante que tem feito sair lágrimas dos meus olhos? Senhor, são gigantes que têm desanimado a nossa caminhada. São gigantes que têm interferido às vezes na nossa alegria, na nossa fé. Tem gente desanimada aí, precisando de que esse gigantão seja derrubado na sua vida. Mas eu sei que há um Deus que deixou uma resposta na sua palavra, que gigantes podem ser derrubados. E muitas vezes nós pensamos que vamos nos equipar, de armas especiais. E nós vamos ver aqui que Davi, ele venceu o gigante, não com a força da sua mão, não com a sua força. 1 Samuel 17, 47, eu quero que você abra aí. 1 Samuel 17, 47 vai mostrar para nós que Davi, ele acreditava num Deus que vencia as suas guerras. E o primeiro passo para que nós venhamos a derrubar gigantes e vencer guerras na nossa vida é saber que as nossas armas não são carnais, que as nossas armas não são às vezes humanas, que as nossas armas não serão as mais potentes, mas as nossas armas serão poderosas em Deus. E as armas específicas a serem usadas em 2017 para a derrubada desse gigante na sua vida, o Senhor colocará na sua mão. A Bíblia diz em 1 Samuel 17, 47, todos os que estão aqui saberão, Davi estava falando, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ele estava falando para os filisteus, ele estava falando para o gigante Golias. E assim nós devemos começar o nosso ano 2017. Todos saberão que a minha batalha, que a minha guerra não é minha, vencida pela minha lança e pela minha espada, mas é porque o Senhor é que nos concede a nossa vitória. Amém, igreja? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A vida de Davi. Abra sua Bíblia em Samuel 16, vire para cá um pouquinho, vamos para a palavra, Vamos estudar a palavra de Deus. O Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Irmãos, até então, antes de Davi ser chamado, eu quero ler um pouquinho da história dele, quero te contar um pouquinho de Davi, porque o que você é hoje, você é um Davi no pasto, amém? Você é um Davi no pasto, um menino, uma menina que está entrando numa virada de ano, com alguns gigantes que você já detectou na sua vida, e que você entende que tem que ser derrubado, mas você está no pasto ainda. Agora você está no pasto. Nesse momento você está num pasto, cuidando de ovelhinhas, está ali adorando. Preste bem atenção. Uma das coisas principais que Deus vê na vida de Davi, para que Davi se torne o grande rei, é que Davi, ele era um adorador nato. A Bíblia diz que os maiores salmos, se você perceber aqui, e se você ler os salmos, você vai ver que os maiores salmos da Bíblia, os mais poderosos, foram feitos por Davi. Ele era um adorador. E Deus então olha para aquele menino no pasto, e ainda quem reinava era Saul. E a Bíblia diz que Deus chama Samuel, o profeta Samuel,
que era o homem que ia indicar o próximo rei. E Deus chama o profeta Samuel e fala: Samuel, até quando tu vai ficar com dó de fazer o que eu estou te mandando? Um princípio aí, quando Deus quer agir, a gente não tem que ter dó não, a gente tem que fazer. Deus mandou, mandou. Não tem que estar com dó daquilo que Deus mandou fazer. Ô, coitadinho, mas vai tirar o bichinho do trono. Ô, gente, não faz isso não. Ei, foi Deus que mandou. Não brinca com Deus. Quando Deus manda, Ele cumpre, Ele faz, Ele resolve. E a Bíblia diz que Deus chama Samuel e pergunta: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Para frente nós vamos. Mas, versículo 2, então Samuel disse: como poderei ir? Saul descobrirá e me matará. Porque aí Deus manda, voltando aqui no versículo, diz assim: enche o teu vaso de azeite, versículo 1, e vem, e eu te enviarei a Jessé o belamita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. E a Bíblia diz que Samuel diz: como poderei ir, Saul descobrirá e me matará. Então o Senhor disse: leva contigo uma bezerra, e diz: vim oferecer um sacrifício. Tu convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Ele chegou a Belém, e os líderes da cidade foram tremendo ao seu encontro e perguntaram: tu vens em paz, Samuel? E respondeu: venho em paz. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. E quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente esse é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê o coração do homem, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Aleluia. E então, versículo 8. Depois Jessé também chamou Abinadab e o apresentou a Samuel e disse: o Senhor não escolheu este? Então Jessé apresentou Samar. Mas Samuel disse: o Senhor também não escolheu este. Assim Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E Samuel disse mais a Jessé: estes são todos os seus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda trazer aqui, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha. E Jessé mandou buscá-lo e apresentou a Samuel. E ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo que eu chamei. Nessa noite eu quero dar uma parada aqui, para dizer para nós que estamos aqui, começando de mim, nós que estamos aqui nessa noite. Deus hoje, presta bem atenção no que você veio fazer aqui hoje. Você veio ouvir o que Deus está falando contigo. Preste atenção. Deus te trouxe aqui hoje para te ungir, para vencer gigantes. Receba essa palavra. Você está entendendo por que você veio parar hoje aqui no culto de quarta-feira? Você está entendendo que você veio aqui de sua casa, que você está sentado aí, e que o Senhor te trouxe aqui para ungir você e para dizer: você é meu escolhido em 2017 para derrubar os gigantes que se apresentarem diante de ti. Receba essa palavra no nome de Jesus. Fala para o teu irmão que está do teu lado: Deus está hoje te ungindo para derrotar e derrubar gigantes em 2017. Amém. E você pode ter entrado aqui falando assim: meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Oh Deus, eu não oro muito, eu não leio muita Bíblia, eu estou no meu cantinho quieta, Deus, tu sabes que eu sou cheio de falhas, de defeitos, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não olha para o que você vê, Deus olha para o que está escrito no coração dele.
Deus não olhou para um menino apenas que estava fora da casa de Jessé, mas Deus olha para um homem. Deus já vê o futuro. Deus já via Davi escrito como um grande rei de Jerusalém, de Israel, de Judá. Quando você chega em Jerusalém, você fica impressionado. Existe uma cidade, que é a cidade de Davi. E eu estive agora lá, nós pisamos naquela terra. E nós ficamos impressionados como o povo ama, o povo de Jerusalém. O símbolo da bandeira de Israel é uma estrela, a estrela de Davi. Então, amados, vocês precisam entender que não é pelo que você mesmo se vê, e nem pelo que os outros veem em você, mas é pelo que Deus tem para você projetado. Deus tem uma promessa, Deus tem algo para você. Você é cheiro suave ao coração de Deus. Você é cheiro suave. A Bíblia diz que estava esse menino no pasto. Olha que coisa, menino, loiro, ruivo, bonito, mas no pasto, fora da casa, rapazote. Tinha inúmeros defeitos, sim, Davi teve inúmeros problemas. Mas o que chamou Davi? Porque Deus chamou Davi, o homem segundo o meu coração. Olha o que Deus está falando com você. Por mais situações difíceis que você esteja vivendo hoje, Deus te trouxe aqui para dizer que você pode ser o homem segundo o coração de Deus. Acredite. Porque Davi tinha todos os defeitos. Davi foi assassino, prostituto. Mas a Bíblia diz que o dia que Davi chegou diante do Senhor, prostrou o seu joelho em terra, e ele pediu perdão a Deus e se humilhou. Pensa que Davi matou o marido de Betseba, a mulher com quem ele queria. Por um lápis, por um momento, Davi foi para a janela. Por um momento em que todo mundo estava na guerra, depois de rei. Eu estou contando lá na frente, viu? Eu estou dando um pulo aqui. Lá na frente, Davi já rei, Davi já consagrado rei, vencendo guerras e batalhas, já tinha derrubado o gigante Golias. Presta atenção, que é para você entender como é que pode ser o seu futuro e para você não cair na mesma história. A Bíblia diz que Davi estava, os seus homens de guerra, todos na guerra, e Davi naquele dia decidiu não ir na guerra, e ficou em casa parado. Cuidado com as suas paradinhas na hora que Deus não tem paradinha para você. Na hora que é para estar avançando. Muitas vezes Deus falou, vai, segue adiante, e a gente dá uma paradinha. Não vou agora não, Deus, eu estou cansado, vou ficar aqui, vou comer um pouquinho do gostoso da minha mesa, vou estar aqui ao redor das coisas que eu tenho para fazer dentro da minha casa aqui, enquanto era para ter seguido na guerra. A Bíblia diz que Davi, dando um passeio no seu castelo, olhou na janela. E quando Davi olha na janela, ele vê Betseba tomando banho. E ele enlouquece por ela, ele fica louco. Há um espírito de encantamento que entra em Davi. Encantamentos. E a Bíblia diz que Davi enlouqueceu, mandou perguntar quem era aquela mulher. Eu quero aquela mulher de qualquer jeito. Ah, ela é a esposa de Urias, o teu melhor general de guerra. Ai, olha o pecado desse homem. A Bíblia diz que Davi projeta, olha, a mente de um homem que está encantado. Cuidado com o espírito de encantamento, gente. A pessoa encantada, ela faz coisas que ela não percebe. Davi encantado, pegou, mandou buscar Urias. Aliás, mandou perguntar onde estava Urias. E Urias, por sua vez, sentado na porta do castelo, eu não saio daqui, eu estou vigiando o meu rei. Ai, meu Deus, que traição. E naquele momento Davi fala, manda Urias ir para a guerra e manda Urias ficar na frente. Manda Urias ficar na frente. O que acontece, irmãos? Urias morre. Quem mandou matar? O próprio Davi. Como é que manda o melhor general de guerra ficar no batalhão de frente? Fica na frente. A primeira flechada, morre Urias. E ele se casa com Betseba. Se aninha a Betseba. Betseba tem um filho. E esse filho nasce. E com 7 dias esse menino morre.
A Bíblia diz que esse menino morre e Davi no altar, chorando. Naquele dia a Bíblia diz que Davi se levanta, toma banho, come, vai para a casa do Senhor adorar. Se unge e vai para a casa do Senhor adorar. E a partir dali a vida de Davi começa a mudar. De fato e verdade. Apesar de que as circunstâncias desse pecado destruiu a família de Davi. Mas voltando aqui, eu te contei o final da vida de Davi, mas Davi se torna um grande rei, um grande homem. Voltando para o que Deus quer falar com você nessa noite. Os erros de alguém ficaram escritos para que eu não os cometa mais, amém? E Deus chama esse homem, um homem segundo o meu coração. Porque Davi, por mais que ele pecou, ele tinha um coração apaixonado, adorador. Ele tinha um coração voltado a se humilhar. Gente, quem tem um coração humilhado diante de Deus, ele agrada a Deus. Nenhum orgulhoso agrada a Deus. Davi não era orgulhoso. E foi isso que chamou a atenção de Davi para Deus. Então, voltando para o início da história de Davi, a Bíblia diz que Samuel vai ao encontro de Jessé. E Jessé apresenta o filho mais novo que estava no pasto. E a Bíblia diz que Jessé falou: chama esse rapaz, porque eu vou ungí-lo a rei. Eu vou consagrar esse menino. E Deus, voltando para o que a gente tem para você nesse primeiro dia, nessa primeira quarta-feira, Deus está trazendo você aqui nessa noite. Não importa o futuro que Davi teve. O importante aqui agora é que você saiba que Deus tem uma unção para você reinar em 2017. A unção na vida de Davi é incrível. E os erros que Davi cometeu, a Bíblia deixou exatamente para que nós olhemos e dissemos: Senhor, ele errou, mas eu não vou errar. Porque quando Deus nos chama, irmãos, Ele já tem projetado o seu futuro. Quando Deus nos chama, Ele diz assim: ó, o seu futuro será assim, assim, eu já tenho escrito. Eu vejo os seus dias, eu vejo os seus últimos dias como se fossem os primeiros. Está escrito isso lá no livro de Isaías. E Deus, Ele traz essa história para nos dizer que Ele já tem um futuro traçado, programado para você em 2017. Agora, cabe a quem? A mim. Seguir o caminho traçado pelo Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus, quando Ele chama os pescadores na beira da praia, o Senhor Jesus passando pela praia, Ele vê os pescadores na beira da praia. E Ele chama aqueles homens: vamos, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus, ele não olhou para a vida desses homens. Ele não olhou os problemas pessoais. Ele não olhou quem esses homens poderiam ser naquele momento. Ele não olhou para o pecado do coração daqueles homens naquele momento. Porque quando Jesus nos chama, Ele não olha para o que Ele vê agora, mas Ele olha para o que Ele pode fazer por você. O meu Deus não é o Deus que olha da tua vida aqui para trás, não. Deus não é Deus de passado. Deus é Deus de presente e de futuro. Deus, Ele não olha para o que você fez. É por isso que a Bíblia diz que no tempo da ignorância, Deus não olha para ele. Mas Deus também não olha para os teus pecados, não. O Senhor diz com palavras fortes: eu peguei todos os teus pecados depois que você me recebeu. Depois que sua mão foi no altar, sua mão se levantou, entregou a sua vida a mim. Eu sou o Deus que peguei todos os teus pecados e joguei no mar do esquecimento. Queridos, se você realmente entregou sua vida ao Senhor Jesus, está escrita a sua vida no livro de Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo o seu propósito, mas segundo o propósito de Deus.
Olha aí a diferença. O Senhor nos chama, lava-nos com o sangue precioso da cruz. Hoje eu estava meditando sobre o sangue de Jesus. Ele é o primeiro armamento para derrubar gigantes. E o sangue de Jesus, ele é derramado na nossa vida quando nós o recebemos. E aí, meus amados, depois que você recebe Jesus e que você se lava no sangue do Cordeiro, suas vestes estão limpas. Você tem o direito legal de chegar diante do Senhor, diante de demônios, principados, potestades, diante de situações e dizer: peraí, agora eu sou lavada, eu sou remida, eu sou protegida pelo sangue de Jesus. É a Bíblia quem diz, é a Bíblia quem diz. E não há mais condenação. Se hoje você fizer isso, o Senhor Jesus te liberta. Pega uma borracha e apaga o teu pecado. Queridos, que coisa linda. Eu sou apaixonada por essa passagem que diz que o Senhor pega os nossos pecados e joga onde? No mar do esquecimento. O mar do esquecimento é um lugar onde existe a maior profundidade. Esse lugar é tão escuro nas profundezas dos mares, é tão escuro, que não há ninguém que enxergue nada e nem procure nada naquele lugar. E só existe um único peixe que vive lá. E esse peixe, ele é cego. É muito cego. Vocês entenderam o que eu falei? Quando o Senhor fala que joga o nosso pecado no mar do esquecimento, é porque esse mar do esquecimento é um lugar muito profundo. E não existe vida a não ser um único peixe. E esse peixe que mora lá nessas profundezas, ele é cego. Nem ele vai enxergar o teu pecado. Você está entendendo, igreja? Então, você precisa entender que quando você vem para Jesus, a primeira coisa, porque Satanás ele vai tentar interferir na sua mente, que você não vai poder derrubar gigantes em 2017, porque existem pecados na sua vida, porque existe um acusador que nos acusa de dia e de noite, que é Satanás. Mas a Bíblia diz que se existe um acusador, existe um grande advogado, e esse advogado é Jesus. Ele é o seu advogado. Essas coisas, irmãos, são chaves da nossa vida, porque para a gente vencer algumas coisas, é preciso nós entendermos algumas chaves, e essas chaves estão escritas no livro da vida, da palavra de Deus. E nós precisamos entender que quando nós entrarmos em 2017 e que os gigantes começarem a aparecer, Satanás vai querer jogar na sua mente: você não pode vencer, porque você é um pecador, porque você não é um merecedor. Mas eu me levanto nesta noite para te falar uma única coisa: o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. E se você se apossar disso, daqui para frente, uma nova vida. Daqui para trás, não se lembra mais do Senhor. Tua vida do passado já foi jogada no mar do esquecimento. Agora, é preciso que nós não venhamos o quê? Voltar a velha vida. E o Senhor Jesus está falando com você nessa noite. Então, voltando aqui, a Bíblia diz que Davi foi um jovem chamado, foi consagrado para derrubar gigantes. E a Bíblia diz que quando o Senhor o levantou, havia, poucos dias depois, uma guerra. Houve uma guerra dos filisteus para com os judeus israelitas, contra a tribo de Judá. E a Bíblia diz que esse homem, Jessé, pegou os seus filhos e mandou para a guerra. Você não, Davi, você fica aí. Irmãos, algumas lições a serem divididas nessa noite. Talvez pessoas não lhe deem o valor que você tem. E eu quero abrir o seu ouvidão agora para dizer: você não precisa do valor de outras pessoas, você precisa do valor de Deus. Ah, mas a minha família não me dá valor,
os meus amigos não me dão esse valor, eu sou uma pessoa tão jogadinha lá no canto. E quem diz que você precisa ser reconhecido por homens? Você precisa ser reconhecido por Deus. A sua vitória está em Deus. Amém, amados? Ah, mas eu não sou a melhor da classe, eu não sou a bambambam. E quem disse que eu preciso ser alguma coisa para os homens? Eu preciso ser para Deus. Eu preciso ser para os olhos. O que que Deus planejou de mim? O que que Deus sonha para mim? Já está escrito, traçado, planejado. Então, Senhor, eu quero tudo que Tu tem para mim. E a Bíblia diz que Davi era abandonadinho lá, jogadinho. Vai cuidar das cabras, menino. Vai para lá. Mas a Bíblia diz: ô menino, vem aqui. Teus irmãos estão lá na guerra. Tem um gigante filisteu terrível. Esse gigante está lá para destruir todo mundo. Você precisa alimentar seus irmãos. Ó, leva queijo, leva bolo, leva água fresca, leva isso para os seus irmãos. Tá bom, pai, eu vou. E a Bíblia diz, 17, versículo 12. Davi era filho de um efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé. Ele tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem já era velho e avançado em idade entre os demais. E os 3 filhos mais velhos de Jessé haviam seguido Saul para a guerra. E os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samar, o terceiro. E Davi era o quê? O mais novo. Os 3 mais velhos seguiram a Saul. Mas Davi ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. E durante 40 dias de manhã e à tarde os filisteus se aproximavam e apresentavam para a batalha. E Jessé disse ao seu filho Davi: pega para teus irmãos uma efa deste grão tostado, estes 10 pães, e corre a levar para os teus irmãos. Leva também estes queijos ao chefe da unidade deles. Vê como teus irmãos estão passando, traze notícia deles. E eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra o filisteu. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com um pastor, pegou tudo e partiu como Jessé lhe havia ordenado. E chegou ao acampamento quando o exército estava saindo para se posicionar para a batalha. Em meio a gritos de guerra. Presta bem atenção. Deus está nos chamando para vencer gigantes em meio a gritos de guerra. Não quero que você se intimide em 2017. Olha dentro do olho do teu irmão e fala: não se intimide pelos gritos de guerra. Sabe o que é isso? Se Temer for bom, amém. Se não for e houver gritos de guerra, quem está comigo é o Senhor. Eu não tenho que me preocupar com a situação que me rodeia. Porque em mim há um fogo. Esse fogo é o fogo consumidor. Que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que Deus é um fogo consumidor. Quem habita em mim, Deus. E como é que está a minha vida? Como um fogo consumidor. Você está escondido no fogo de Deus. Ninguém nos enxerga, irmãos. Não tem demônios que se levantem para enxergar um povo que está escondido no fogo consumidor. Receba essa palavra no nome de Jesus. Não tem ninguém que vai te vencer se você estiver em Deus. A Bíblia diz que Davi foi em direção aos filisteus no meio do grito de guerra. E os israelitas e os filisteus se posicionavam frente à batalha, intimidando. Davi entregou o que havia trazido aos guardas dos suprimentos e correu para onde estavam as tropas. Eita, Deus glorioso que fala com a gente. Lugar de guerreira no meio da tropa. Eu preguei domingo aqui sobre unidade. Quantos ouviram e podem glorificar a Deus por aquela palavra? Eu disse que se um povo estiver em unidade, nós vimos que o povo, lá em Gênesis capítulo 11,
O povo que construiu a Torre de Babel, eles estavam eles falavam a mesma e eles chegariam até os céus. Deus viu que o negócio era sério, Deus desceu, porque aquilo ali não agradava a Deus. Deus divide o povo, separa as línguas, separa o povo. Deus desce, porque Deus falou assim: se eu não intervir, a unidade deles, eles vão chegar onde eles querem. Gente, no meio da guerra em 2017 vão estar em unidade. No meio da tropa, a tropa somos nós. E nós vamos vencer. Se tu estiver junto comigo, nessa guerra você não vai ficar. Se a nossa igreja, nós estivermos em unidade, se eu estiver com você, você estiver comigo, e nós junto com o Senhor, nós vamos vencer exércitos, gigantes. Receba essa palavra. Vocês estão entendendo a mensagem, gente? Aleluia. Então vamos para frente. A Bíblia diz que Davi foi para junto das tropas. Chegando ali, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gate, aproximou-se e os desafiou como de costume. E Davi ouviu isso. Queridos, nós guerreiros vamos estar preparados em 2017 para ouvir afrontas. Seja ela de onde vir. Pode ser afronta de marido, afronta de vizinho, afronta de esposa, afronta de amigo, afrontas de familiares, afronta de patrão, afronta da situação brasileira. Não importa. Nós já fomos o que lá atrás? Ungidos. E o Senhor nos ungiu para vencer. Aprenda uma coisa, no meio da guerra, eu sou meio maluca, gente. Hoje eu tomei uma queda daquelas. Passei um mico. Que mico, meu Deus. Que vergonha, meu pai, que vergonha. Ai, que vergonha. Irmãos, como o pessoal ia almoçar lá em casa hoje, aí eu corri, irmãos. Corri, cheguei em casa, a menina falou assim: ô, dona, eu tô achando essa carne pouca. Tá bom, minha filha, então eu vou sair para comprar um frango assado ali. Aí, fui comprar esse frango assado, irmão, que mico. Saí da loja de frango, irmão, diante do Senhor, eu saí, botei meu pé assim. Eu não sei como é que foi aquele negócio, eu estou procurando até agora entender como é que foi que eu caí. Irmãos, eu andei de uma calçada a outra assim, ó, pá. Gente, Deus me deu um livramento que eu podia ter caído com minha cara no outro meio-fio. Eu caí com barriga no chão, cara no chão, o joelho, agora eu estou andando aqui, está melhorando, mas estou sentindo uma dor terrível nesse joelho. Mas, irmão, que vergonha que eu passei. Que mico. Mas me deu uma vergonha, eu falei, tá bom, gente, pessoal, e o povo me conhecia. Pastora, levanta, pastora. Eu só vi pastora, pastora. Eu falei, meu Deus, o povo me conhece. Enfim, me levantei, abri a porta do carro, sentei um tiquinho. O vezinho ficou no meu lado, desse tamanhozinho. Eu estava tentando segurar a senhora, eu falei, eu ia amassar ele, meu Deus. Desse tamanhozinho. Ô, pastora, eu estava tentando lhe segurar. Pastora, mas eu consegui parar os carros para não vir em cima da senhora. Eu falei, amém, meu filho. Eu estou contando aqui, gente, mas foi sério. Numa avenida, cheia de carro passando, eu paf, no chão. Na hora, irmão, agora vamos voltar para o sério. Na hora que eu entrei no meu carro, eu ouvi uma voz dentro do meu espírito dizendo assim: repreenda agora os olhos de inveja contra a tua vida, os olhos de maldição contra o teu ministério, contra a tua jornada nessa cidade. Irmãos, na hora eu entendi a vontade de vomitar, a ânsia que me deu ali. E eu comecei a orar quietinha, depois de todo o mico. Eu, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me fortalece. E eu passei a tarde clamando a Deus, porque eu sofri um ataque do inferno hoje, às 11h30 da manhã. Porque, irmãos, quem está no campo de batalha, Satanás se levanta para envergonhar, Satanás se levanta para tirar o foco, e Satanás se levanta para fazer com que outros tenham inveja de você. Outros se levantem contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu carro, o que você tem que Deus lhe entregou. De manhã cedo, meu irmão, sai, entra no carro, unge seu carro, clama pelo sangue de Jesus, lê o Salmo 91 ali dentro do carro. Deus, as armaduras do Senhor, gente, são passos para vencer guerra.
É sério o negócio. E ali, Davi passou por tudo isso. Davi viu tudo isso acontecendo com ele, mas ele não se intimidou. E a Bíblia diz, lá no versículo 41, versículo 34 do capítulo 17, 34. Então Davi disse a Saul: teu servo cuida das ovelhas de seu pai, e sempre que via um leão ou um urso, o tomava, um cordeiro do rebanho, eu perseguia e o matava e arrancava da boca do cordeiro. E quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria e matava. E o teu servo matava tanto o leão como o urso. E esse filisteu incircunciso será como um deles na minha mão. E ele afrontou o exército do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Irmãos, a palavra para a gente encerrar aqui. Semana que vem a gente continua. Semana que vem tem mais. Eu tinha uma palavra tremenda para trazer, mas não vai dar tempo. Eu falo a semana que vem. Queridos, não importa a arma que você lutou hoje. Se você sabe o jeito que você matou uma barata na sua casa, é essa maneira que Deus vai te usar para destruir um gigante. Porque é na força do Senhor. A Bíblia diz que ele foi treinado matando urso e matando leão. Você será treinado matando um muriçoca e um pernilongo dentro de casa. Sabia disso? Na mesma garra o Senhor te levantará. Porque Deus é Deus. A gente não precisa estar preocupado, irmão. Meu Deus, eu não sei como fazer. Eu não sei como guerrear. Irmão, eu vou te falar o passo 1. Oração. Passo 2. O jejum. Santificação. Misturado com jejum e oração. O que é santificação? Fugir do pecado. Separar do pecado. Deus, o que é o pecado? Não quero saber disso. 2017 eu vou vencer gigantes. E para eu vencer gigantes eu vou ter que me endireitar diante de Deus. 2017 eu vou, olha irmãos, eu quero desafiar nós aqui nessa noite a tomarmos 12 santas ceias em 2017. Quantos conseguiram tomar 12 santas ceias este ano, para a glória de Deus? Está vendo como é guerra? Está vendo como é guerra? Olha o tamanho dessa igreja. Quantos conseguiram? Não perca santa ceia. A ceia do Senhor é alimento para o seu espírito. Você se fortalece quando você toma a sua santa ceia. Eu quero desafiar você. Fala para o seu irmão, você está desafiado a tomar 12 santas ceias. Irmão, viajou, tenta chegar na cidade 5 horas da tarde. Faça compromisso com Deus. Irmão, nós só temos 2 cultos durante o ano, durante a semana. Amém? Amém. 2 cultos de 1h30, 2 horas. E ainda assim o povo falta. Ei, esses cultos aqui é para alimentar o teu espírito, fortalecer a tua fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos, irmãos, fracassados espiritualmente, porque não temos compromissos sérios com a casa de Deus. Você quer ver vitória? Ensine seus filhos a crescerem no compromisso da casa do Senhor. Faça isso. A minha está aí? A minha hoje eu arranquei, ó, de dentro de casa. Ah, eu estou de férias. Não, você vai. Vamos para a igreja. Porque aqui é uma palavrinha que ouve e que Deus atina o espírito. Você precisa ouvir a palavra. Amém, queridos?